Vamos continuar o nosso curso, né? Vamos abrir o painel de controle. Na aula passada nós vimos sobre contas de usuário, veremos agora sobre controle dos pais. O controle dos pais, ele é uma ferramenta que foi implantada no Windows 7, pessoal. É uma ferramenta para pessoas que têm crianças menores, foi um espetáculo. Essa opção, ela está intimamente ligada às contas de usuário. Por quê? Porque é sob uma conta de usuário, tá, em que o pai pode fazer um determinado controle específico. Vamos ver como? Simulamos, abrimos a opção no controle no contas de usuário. Vamos simular uma família que tem duas crianças. Uma adolescente de 15 anos e uma criança de 6 anos de idade. Ambos na família compartilham o mesmo computador. Então nós temos o usuário Clyde, que é o pai, e essas duas crianças que utilizam o computador. Então vamos criar uma conta de usuário para cada criança. Vamos, lembra? Gerenciar outra conta, criar uma nova conta. Vamos colocar da seguinte maneira: filho 1. Vamos criar a conta. E vamos criar a segunda conta como filho 2. Vale lembrar que todas essas contas, elas devem ser contas definidas como usuário padrão, tá? Ok? Vamos voltar no nosso painel de controle, né? Vamos mudar para ícones grandes. Ok. Após você definir quem vai utilizar o computador, podemos aplicar agora um controle dos pais sobre cada conta. Tá? Vamos abrir o controle dos pais. Quando eu abro o item controle dos pais, automaticamente é visível na tela para mim todos os usuários, tá, que podem utilizar esse computador. Observe que eu tenho o usuário Clyde, eu tenho o filho 1 e o filho 2. O ideal seria: o usuário Clyde tem sua senha, o qual só ele sabe, o filho 1 tem a sua senha e o filho 2 tem a sua senha, ok? Vamos gerenciar o filho 1? Suponha-se que o filho 1 seja o filho de 15 anos, o adolescente. Vamos abrir. Dentro do filho, quando eu acessei a opção do filho 1, observe que eu tenho a opção de ativar, né, que é a aplicação das configurações atuais, né, o padrão do controle de pais, ou desativar. No momento, o controle de pais para o usuário 1, para o filho 1, ele está desativado. Quando eu ativo essa opção, eu posso fazer 3 limitações, tá, para que este usuário possa usar o computador. Quais são essas? Eu tenho a opção de limite de tempo, a opção de classificação de jogos, tá, e a opção que permite eu bloquear um programa ou liberar um programa específico para esse usuário. Como é que funciona? Observe que as 3 opções, ó, elas estão desativadas. Eu agora vou trabalhar ativando uma a uma. A primeira opção, eu vou clicar na opção que está desativado. Quando eu clico nessa opção, é apresentado para mim um quadro de horários, tá? Constando todos os dias da semana, tá? E o quadro todo em branco, sendo que os horários que estiverem em branco são horários permitidos. Os horários pintados de azul são horários bloqueados. Um horário em branco, basta eu clicar sobre ele, que ele torna azul. E um horário azul, basta clicar sobre ele, que ele torna branco. Então vamos começar. Como é que funcionam as configurações? Começamos pelo domingo. O domingo, eu vou clicar e segurar e vou arrastar. Eu não quero que o meu filho use o computador da meia-noite à 1, das 2 às 3, às 4, às 5, até a partir de 8 horas. Então no domingo, a partir de 8 horas, eu já vou liberar o uso do computador para ele. E vou permitir que no domingo ele use o computador, como ele é um adolescente, que ele use o computador até as 9 horas da noite. Então, o usuário vai poder utilizar o computador no domingo, das 8 da manhã até as 21 horas. Na segunda-feira, como ele tem escola, ele estuda à tarde, mas de manhã ele faz tarefa, eu vou bloquear o uso do computador dele, liberando, como ele chega da escola às 5 horas, eu vou liberar o uso das 5 às 7. Então,
ele vai poder usar o computador somente 2 horas na segunda-feira. E da mesma coisa eu posso fazer entre terça até sexta-feira. Então de segunda a sexta-feira eu estou liberando o filho 1, que é o usuário filho 1, para usar o computador nesse meio de semana, somente das 5 às 7 horas da noite, tá? No sábado, como ele não tem aula, eu vou permitir ele usar o computador das 8 até as 21 horas também. Pronto. Classifiquei os horários que esse usuário pode ligar o computador. Como isso funciona, ligar o computador? Ele vai ligar o computador e vai apresentar as 3 contas de usuário. A do pai, que é do administrador, do client, ela tem uma senha que ele não sabe. Aí você vai ter o usuário filho 1 e o usuário filho 2. A única senha que ele sabe é da conta dele. E se ele tentar acessar ela fora de um horário que é liberado, o sistema não vai ligar. Tá? Então é desse jeito que funciona. Vale lembrar que essas configurações só podem ser feitas dentro da conta do administrador, ok? Definido o horário, vou confirmar com OK. Observe que o limite de tempo agora está ativado, tá? Posso ativar agora a classificação de jogos. Vamos ver como é que funciona? A classificação de jogos, o primeiro passo eu vou optar. O usuário filho 1, ele pode jogar? Sim ou não? Se eu marcar não, pronto, esse usuário não executa de dentro da sua conta nenhum tipo de jogo. Se eu marcar a opção sim, esse usuário agora pode jogar. Eu posso definir quais as classificações que eu quero. Vamos ver quais existem? Observe para vocês verem. Esse usuário filho 1, ele pode jogar jogo infantil? Vou marcar a opção. Se eu marcar essa opção, ó, todos, aí quer dizer que ele pode jogar todos os jogos. Se eu marcar infantil, ele pode jogar só jogos infantis. Se eu marcar a opção ó, maior para crianças maiores de 10 anos, ó, ele vai poder jogar jogos infantis e os maiores de 10 anos. E dentro de algumas classificações, né, todos os jogos a partir de 6 anos, ó. Se eu marcar a opção adulto, aí ele pode jogar todos os jogos adulto. E se eu marcar a opção adolescente, ele vai poder somente jogar jogos adolescentes. E tem a opção somente jogos adultos, né? Que são jogos violentos, jogos que têm cena pornográficas, entendeu? Então, através daqui, como esse usuário é um adolescente, eu vou marcar essa opção, que é uma expectativa entre os 13 anos de idade. Então, ele pode jogar somente esse tipo de jogos, ok? Ok. Já está definida a classificação de jogo para adolescente. Mas se tiver um jogo específico, por exemplo, eu não quero que meu filho jogue GTA. Eu considero como um jogo agressivo e não quero que ele jogue. Eu posso vir nessa opção ó, e posso bloquear um jogo específico. Tá? Por exemplo, eu não quero que o meu filho... Aqui tem os jogos que o Windows detectou que estão instalados, né? Eu tenho aqui ó, Campo Minado, eu tenho Jogo de Paciência e todos estão marcados a opção ó, configurado pela classificação, né? Então de acordo com a classificação que eu fiz vai permitir ou não. Mas eu posso falar, olha, eu não quero que meu filho jogue Paciência, né? Bloquear, sempre bloquear. Então na coluna marquei sempre bloquear. Então ele não vai jogar Paciência. Eu não quero que ele jogue Campo Minado. Então olha, esses 2 jogos eles não vão jogar. Os outros estão marcados pela classificação. Então, quando eu der OK, vocês viram que eu indo, ó, esses jogos estão bloqueados, ó. Esse usuário não vai poder jogar esses jogos. Novamente OK. Pronto. Fiz todas as classificações que eu queria para esse usuário, né? Então, esse filho, ele está controlado. Vou dar um OK. Ok, já existe um controle aplicado. Observe que aparece até na frente, ó, controle de pais. Da mesma forma, eu posso vir no filho 2 e ativar os recursos, tá? Posso ativar, aí vou controlar a linha de tempo para ele, vou controlar os jogos para ele, entendeu? E tem a última opção que nós não vimos, pessoal, que é a opção de programas. Vamos voltar lá no filho 1. Observe que essa opção eu posso liberar e bloquear programas para ele. Vamos clicar na opção ativar, tá? Observe que tá aqui, ó. Filho 1 pode usar todos os programas. Eu posso vir cá e falar, ó, filho 1 pode usar apenas programas permitidos. Quando eu marco essa opção, o sistema ele fez uma varredura para localizar todos os programas que estão instalados no meu computador. Agora eu vou marcar quais os itens que eu quero permitir ele acessar.
tá? Então, por exemplo, se eu não marcar um navegador de internet, ele não vai poder nem usar a internet. Então, que agora eu posso liberar quais softwares ele pode usar, tá? Eu vou cancelar e não vou utilizar essa opção para esse usuário não. Quer dizer que ele pode acessar qualquer programa do computador, ok? Para você testar essas opções, bastaria você o quê? Reiniciar o computador, entrar com a senha do usuário filho 1 e fazer os testes, tá? Mas isso não tem erro não, é 100%, pessoal, tá bom? Eu poderia entrar aqui novamente, né? E desativar ou ativar. Quando eu mando ativar, automaticamente vai vir a última pré-definição que eu deixei. Se eu ativar a opção desativar, quer dizer que esse usuário não tem mais o controle de paz, ok? Vamos voltar para o painel de controle. Ok, voltamos para o painel de controle, tá? Então vimos sobre a opção controle de paz. A opção de criptografia de unidades, pessoal, essa opção ela é muito pouco utilizada. Ela é geralmente utilizada por corporações que querem ter mais segurança. O que é criptografia? Criptografia é o ato de você baralhar as informações. Por exemplo, você pega a palavra banco. Você criptografar ela. Você pode pegar, tipo assim, vamos fazer uma criptografia de 1 bit, que é uma letra. Você vai somar cada letra, tá? Vamos só para você ter uma ideia do se é real o que é essa opção de criptografia. O exemplo da palavra banco. Banco. Vamos aplicar uma criptografia nela de 1 bit. Ou seja, um cálculo. Vamos fazer um cálculo com ela. Esse 1 bit que nós vamos fazer vai ser um cálculo de realizar mais um em cada letra. Exemplo, depois do B de banco vem o C. Depois do A vem o B. Depois do N vem o M. Depois do C vem o D. Depois do O vem o V. Exemplo, tá aí. Aplicamos uma criptografia de 1 bits sobre a palavra banco. Então, ele vai mudar a palavra para CBNDR. Então, essa palavra é banco, com a criptografia de 1 bit, com o cálculo. Então, esse ato de criptografar é o ato de você gerar códigos, tá? Aplicando segurança, baralhando as informações. Então, isso aqui é um recurso para que você possa ser aplicado sobre unidades, geralmente, como já disse antes, em corporações que detêm segurança. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma criptografia para vocês de 1 bit, um cálculo. O Internet Explorer, hoje o padrão do Windows 7, ele tem uma criptografia, se não me falha, de 256 bits. Ou seja, é realizado 256 cálculos quando você envia um e-mail para alguém, quando esse e-mail está andando pela rede, pelas nuvens, né, até chegar ao destino, ele é baralhado por 256 cálculos. Vamos só confirmar, pessoal, se é isso mesmo. Você tem aqui, ó, você tem a opção aqui dentro para poder verificar sobre quantos bits está configurado o seu internet. Vem cá em ajuda sobre o Internet Explorer. Realmente, é isso mesmo, ó. Nível de codificação, 256 bits. Então, não é impossível, mas é muito difícil alguém conseguir traduzir, né? Alguém que conseguir aí pegar essas informações pelo meio do caminho, conseguir entender o que está sendo passado. Pois existe um processo de criptografia no envio e um processo de decriptografia para quem recebe, quem é o receptor. Ok? Continuando, vamos ver sobre data e hora. Creio eu que é uma das informações mais importantes, pessoal, dentro do painel de controle e mais utilizada. Através dessa opção data e hora, é a opção que você pode ajustar o relógio da sua máquina, você pode fazer mudanças com relação a horário de verão, você pode, caso você não tenha um relógio para acertar e estiver conectado à internet, você pode atualizar o seu relógio com o próprio horário da internet, tá? Tem vários servidores que disponibilizam, tá bom? Essa opção ela pode ser aberta pelo painel de controle no item data e hora, e pode também ser aberta dando um duplo clique sobre o item data e hora. É um clique e clicar na opção alterar configurações de data e hora. Observe que é aberto a mesma opção, tá ok?
Nessa primeira aba, que é a aba data e hora, você tem acesso, né, ao dia, né, a data, que é quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014, e você tem acesso também à hora. Agora são 9 horas e 2 minutos, e os segundos correntes. Caso você queira alterar essa hora ou a data, basta clicar na opção alterar data e hora. Clicando na opção, vai abrir para você, ó, tá, o calendário, né, para alterar, e o reloginho digital. Suponha-se que agora fosse 15 horas redondo, né? 15 horas ponto. Pronto. Quando eu clicar em OK, o relógio meu já vai mudar para 15 horas. Suponhamos que nós estamos no ano de 2010. Você pode, não precisa, você tem a opção, ó, de ficar voltando, ó, voltando. Item com as setinhas. Ou você está vendo aqui, ó, o calendário do mês. Se você clicar em cima dessa palavra do mês ano, você agora tem os calendários dos meses. Se você clicar aqui, você tem os calendários do ano. Então eu vou clicar, ó, 2010, né? Suponha-se que seja, nós estamos no mês de janeiro, no dia 13 de janeiro de 2010. Quando eu ativei a opção OK, observe que toda a data e hora já foi mudada, tá bom? O computador tem uma opção que marca notificar-me quando meu relógio mudar. O que é essa opção, pessoal? Essa opção é com relação ao fuso horário, tá? Que o qual também pode ser alterado, né? No momento nós estamos usando aqui o fuso horário de Brasília, tá? Caso você esteja em outro país, você tem acesso a mudar todas as informações, né, de fuso horário para todos os países a qual a Microsoft disponibiliza o seu sistema operacional. Tá bom? Bastante atenção para essa opção. Ajustar automaticamente o relógio para o horário de verão. Como essa opção está marcada, o computador vai tentar identificar automaticamente quando for o horário de verão e ajustar isso automático. Geralmente o Windows ele não bate essa data correta não. Na maioria dos equipamentos, todo o horário de verão, o relógio é automaticamente atrasado ou adiantado, né, 1 hora antes, isso para os estados que têm horário de verão. Estados que não utilizam o horário de verão, pessoal que está aí de fora aí, né, tem o pessoal de alguns estados aí que não estão usando o horário de verão, essa opção fica desmarcada para vocês, tá ok? Vamos dar um OK. A opção relógios adicionais. Essas opções de relógios adicionais, suponha que você seja uma pessoa que está utilizando um notebook e que viaje demais, você pode ter a opção de ter um segundo ou até um terceiro relógio no seu computador, tá? Bastando para isso, marcar a opção mostrar relógio adicional, tá? Você pode mostrar, e outra coisa, esse relógio adicional, você pode mudar o fuso horário. Se você tiver mudando de país, entendeu? Você pode usar essa opção, tá bom? Vamos aplicar. A opção horário da internet. Essa opção usar horário da internet, ela é muito utilizada para sincronizamento. Suponha, no atual momento, o meu relógio está errado. Eu quero acertar ele e não tenho nenhum relógio próximo. Então, através daqui, ó, eu posso clicar na opção alterar configurações, tá? Aqui você vai ter uma lista de todos os servidores, né, que estão disponibilizando no momento horário para o Windows, tá? Então eu tenho aí, ó, vamos usar esse servidor mesmo e vou clicar no botão atualizar. Como eu estou conectado na internet, ele vai tentar sincronizar o dia atual com a internet. Vamos tentar? Clicando. Estou tentando, ó. Aguarde enquanto o Windows é sincronizado com timenist.gov, que é o servidor que eu estou utilizando, né? Vamos aguardar. Ok? Erro. Ó, aconteceu um erro. Provavelmente ele não conseguiu. Enquanto o Windows tentava sincronizar com esse servidor. Podemos estar com algum problema. Vamos tentar outro servidor? Vamos tentar o terceiro servidor. Atualizar. Vamos aguardar enquanto ele tenta sincronizar. Essa tentativa ela pode demorar, levando em relação à velocidade da sua internet e a disponibilidade do servidor, né? Talvez esse servidor que nós estamos utilizando, tem muita gente usando ele no momento. Erro também. Pessoal, nós não estamos conseguindo sincronizar não. Vamos tentar o primeiro. Opa, o primeiro deu certo. Ó, o relógio foi sincronizado com o exito, né? Com time.windows.com em 13/2, né?
de 2014 às 20 horas e 6 minutos. Ok? Ok, novamente. Voltamos, acertamos a nossa data e a nossa hora. Com isso a gente finaliza o item data e hora, tá? E também a nossa videoaula, tá ok? Caso tenha alguma dúvida, eu estou à disposição. Próxima aula damos continuidade aos demais itens.